O que faz o cristão ser diferente? Ou como que o cristão faz a diferença? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e siga todos os dias os nossos vídeos devocionais com a Bíblia 365, que te ajuda a ler a Bíblia todos os dias e completar a sua leitura bíblica em um ano. Todos os dias eu pego um trecho de um dos textos sugeridos pela Bíblia 365 e faço um estudo devocional para te ajudar. Você pode acompanhar os devocionais aqui no canal, você pode ler a Bíblia, você pode adquirir o seu exemplar da Bíblia 365 ou meramente ver os vídeos. Mas quando você faz isso, esse canal se torna um pouco propriedade sua também. Hoje a gente lê o livro de Levítico, no capítulo 18, e a gente vai ler a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus, portanto, não se comportem como o povo de Canaã, para onde eu estou os levando, nem como o povo do Egito, onde vocês viviam. Não se comportem nem como Egito, nem como Canaã. E então nós veremos um conjunto de leis. Esse conjunto de leis está dentro daquilo que a gente chama no livro de Levítico de código de santidade. As leis de separação que tornam Israel um povo distinto, um povo separado para o Senhor Deus Yahweh, que tirou esse povo do Egito, que resgatou esse povo do Egito, antes escravo, agora livre e liberto, e que deve se comportar de uma maneira que indique que ele é propriedade exclusiva de Yahweh, seu libertador. E assim, o povo de Israel vai se tornar uma espécie de farol indicativo, um indicador para que os povos conheçam quem é Yahweh, o Deus de Israel, como ele é e o que ele diz. A lei de Israel revela o caráter de Deus. E o cumprimento dessa lei vai mostrar quem ele é e que tipo de povo ele chamou para si. É evidente que o cumprimento dessas leis e esse comportamento ele vai ser ora cumprido, ora descumprido, muitas vezes descumprido, e dentro da perspectiva cristã a gente entende que Jesus cumpre isso, que Jesus cumpre aquilo que nós seres humanos não somos capazes de cumprir. Ainda assim, a lei delineia uma maneira que Israel seria distinta dos povos ao redor. Walter Brueggemann, que é um importante estudioso do Antigo Testamento, vai chamar isso de uma comunidade alternativa. Ele vai dizer a comunidade alternativa de Moisés, que se comporta ou deveria se comportar de uma determinada maneira, nem sempre consegue. Ao não conseguir, Deus levanta profetas que imaginam essa comunidade cumprindo aquela lei, e dentro dessa imaginação Walter Brueggemann vai chamar isso de uma imaginação profética. Proféticas no sentido do que os profetas de fato estão chamando o povo para se comportar novamente como eles deveriam. Bom, o que isso tem a dizer para nós, cristãos? Se Cristo já cumpriu, então não preciso cumprir mais nada e está tudo certo, quando eu pecar eu me arrependo, Jesus perdoa e é isso. Paulo diria de jeito nenhum, megenoito, né? De jeito nenhum, de jeito maneira. O que a gente tem que pensar é o seguinte: existe um conjunto de coisas que faz com que a gente se diferencie do que é o comportamento esperado do mundo, das pessoas, do status quo, se você quiser. Que conjunto de comportamentos é esse? E eu acho que esse é o foco que a gente tem que dar. O código de santidade, lá de Levítico, ele existe para diferenciar Israel, no seu período dentro do Antigo Oriente Próximo,
dessas nações, de Egito e Canaã. A gente não precisa se diferenciar mais de Egito e Canaã. A gente precisa se diferenciar do nosso contexto, de uma sociedade que tem as suas próprias características que parecem ofender a lei de Deus e, sobretudo, parecem ofender o Evangelho. E a nossa tarefa é aprender muito bem o que é o Evangelho, para que então a gente olhe para o nosso contexto e diga, poxa, a gente é diferente desse contexto no qual a gente está, porque o Evangelho é assim e a nossa sociedade é assado. Por exemplo, o Evangelho que Cristo Jesus prega, que diz que ele vai pregar em Lucas capítulo 4, ele afirma que ele vai trazer boa notícia para o pobre. E eu já falei aqui nesse canal que trazer uma boa notícia para o pobre não é coisa de comunista, e nem deveria ser. É coisa de Lucas, é coisa de Jesus, é coisa de Isaías, que Jesus está lendo na sinagoga, quando ele diz que vai cumprir aquilo em Lucas capítulo 4. O rolo de Isaías, que Jesus está lendo em Lucas capítulo 4, faz menção a uma lei que está no Código de Santidade de Levítico, a Levítico 25, ano do jubileu. Portanto, Jesus cumpre a boa notícia ao pobre, cuja base está em Levítico capítulo 25, é trazida à memória pela imaginação profética de Isaías em Isaías 61, e então Jesus cumpre a partir de Lucas capítulo 4. E isso é uma das dicas de como nós cristãos nos diferenciamos da sociedade que nos cerca. Imagina o que é trazer boa notícia para o pobre num contexto como é o nosso atual. Você prega o Evangelho, você traz a ele a salvação dos pecados e você começa a imaginar quais são os pecados no contexto do pobre, que eles existem. E então, uma igreja que está num contexto desse, onde a pobreza impera, um dos pecados é a manipulação do próprio pobre. Quer dizer, o próprio pobre que foi alcançado pelo Evangelho, ele tem os pecados dele, que Deus liberta. Mas no contexto dele, tem uma série de outros pecados que fazem com que ele sofra. Por exemplo, a manipulação do pobre. Como que eu manipulo o pobre? Olha, se você vier aqui e trouxer dinheiro, você vai receber a tua bênção. Teologia da prosperidade, por exemplo. É um jeito de manipular o pobre. Como que a igreja se diferencia do mundo? Rechaçando, por exemplo, a teologia da prosperidade. Num contexto em que o pobre não tem dinheiro, já falei disso aqui no canal outras vezes, num contexto em que o pobre não tem dinheiro para pagar o botijão de gás, o cara vem e me pergunta, pô, Vitor, o cara não tem dinheiro para pagar o botijão de gás, ele tem que dar dinheiro para a igreja? Não, a igreja tem que dar dinheiro para ele. E isso quebra a expectativa do mundo a respeito da igreja. E isso faz com que o mundo fale, pô, peraí, esses caras são diferentes. Essa igreja está dando dinheiro. A igreja tem que dar dinheiro pro cara. É o que está lá em Atos 2, Atos 4. A instituição dos diáconos, inclusive, foi para isso. Diácono não foi instituído para servir ceia, embora possa servir a ceia. Diácono foi instituído para distribuir melhor as doações às viúvas. Olha que coisa legal. Igreja saudável, num ambiente saudável, vai lidar com o pecado de forma libertadora. Olha que bacana. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Libertando as pessoas do pecado, fazendo com que elas se arrependam, chamando-as para a salvação eterna e implicando em consequências de transformação real dentro do ambiente no qual elas vivem. Olha que coisa incrível. É assim que se diferencia a coisa. É assim que a gente se diferencia. Isso é muito mais legal do que se diferenciar por deixar de fazer determinadas coisas ou por legalismo puro. Não, você se diferencia trazendo transformação de vida onde você está. Olha que negócio espetacular. É desse jeito. O meu desafio para você hoje e para mim mesmo é como que existe transformação no ambiente no qual eu estou, provocada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E assim a gente vê santidade frutificando e florescendo. Santidade é muito mais do que deixar de fazer isso ou aquilo. Santidade é
e aqui a gente está falando do código de santidade, santidade é justamente como que a gente vive de uma maneira que quebra completamente a expectativa pecadora e pecaminosa do mundo. Isso é santidade. Pô, esses caras estão separados do meu contexto, porque eles estão fazendo um negócio que é totalmente o contrário do que eu esperava que qualquer pessoa fizesse. E olha como a realidade onde eles pisam fica boa. Isso é santidade. Código de santidade é útil, gente. Levítico 25 é fantástico. Levítico 18 está lançando as bases para esse negócio, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.